Eu sempre digo que certas histórias não podem morrer com a gente. Algumas a gente guarda no peito, outras a gente espalha ao vento, para que nunca sejam esquecidas. Essa que eu vou contar agora é uma dessas que não podem ficar só comigo. A gente passa por tanta coisa nessa vida e eu achava que já tinha visto de tudo. Mas naquele dia, dentro daquele ônibus, descobri que o destino sempre tem uma última carta na manga. Antes de começar, quero saber uma coisa. De onde você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro imaginar até onde minha voz está chegando. Nasci em Chechel, um canto do Pernambuco, onde a terra é tão quente que parece ferver sob os pés. Cresci entre feixes de palha, aprendendo desde cedo a trançar o que o mato nos dava para transformar em sustento. Minha mãe dizia que com mãos habilidosas, até o vento podia ser preso, e eu acreditei nisso. Passei a vida apertando as palhas entre os dedos, criando cestos, esteiras, chapéus que vendíamos na feira. Eu achava que aquela era a minha única história, mas o destino tinha outros planos, e eles começaram a se desenhar no dia em que meu marido, Eustáquio, partiu para São Paulo, prometendo voltar quando estivesse pronto para me levar. Esperei 7 meses. Cada dia, cada noite, cada vez que o vento batia na janela, eu me perguntava se a carta dele chegaria. Quando chegou, dizia que a hora tinha chegado. Ele conseguiu trabalho numa fábrica de tecidos. Disse que agora podíamos recomeçar. Juntei o pouco que tínhamos, vendemos o que podíamos e comprei minha passagem. Na mala, levei uma muda de roupa, um pedaço de pão e uma garrafa de água. Mas o mais importante eu carregava dentro de mim. André, meu filho, ainda não tinha nascido, mas já se fazia presente com cada chute, cada movimento inquieto que me lembrava que eu não estava sozinha. O ônibus partiu ao entardecer. Eu me despedi da minha mãe na porta de casa, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. O chão seco e rachado da minha cidade ficou para trás, e o mundo à minha frente se desenrolava em uma estrada longa, infinita. Lá dentro, o cheiro de poeira e suor misturava-se ao óleo do motor. Eu me sentei perto da janela, tentando me convencer de que aquilo era só uma viagem, mas não era. Era um rito de passagem. O momento em que eu deixava de ser só Severina e passava a ser outra coisa, algo que eu ainda não sabia nomear. As primeiras horas foram lentas, marcadas pelo ronco do motor e pelo balançar do ônibus. O céu do sertão ficou escuro, pontilhado por estrelas que pareciam me vigiar de longe. Senti uma leve pontada na barriga, mas ignorei. Me disseram que era normal, que nas últimas semanas de gravidez o corpo se ajeita, se prepara. Mas então a pontada veio de novo, mais forte. Apertei os olhos e respirei fundo. Não era hora de pânico. Eu me convenci de que era apenas o cansaço da viagem. A estrada seguia. Os postes piscavam como fantasmas na beira do caminho, e eu continuei quieta, esperando que a dor sumisse. Mas ela não sumiu. Pelo contrário, se intensificou. Primeiro veio como uma fisgada, depois como uma onda, e logo se transformou em um peso esmagador na parte baixa da barriga. Minhas mãos suavam, minha respiração ficou curta. O instinto me dizia que algo estava errado, mas eu tentava ignorar. Então senti um calor escorrendo entre minhas pernas e ali, naquele instante, soube que o que estava por vir era maior do que eu poderia imaginar. O ônibus seguia seu caminho, alheio ao que acontecia dentro de mim. Olhei ao redor, buscando ajuda, mas todos dormiam ou olhavam pela janela, perdidos em seus próprios pensamentos. Apertei os dentes, segurei na borda do banco e fiz o que qualquer mulher no meu lugar faria. Me levantei, as pernas tremiam, o coração batia acelerado. O banheiro era a minha única opção. Eu precisava de um lugar onde pudesse me esconder, onde ninguém visse o que estava prestes a acontecer. Cada passo parecia uma eternidade. O ônibus balançava. O chão parecia fugir debaixo de mim. Alcancei a porta do banheiro e girei a maçaneta. Estava vazio. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. O espaço era apertado. Quase não cabia ali. O espelho manchado refletia meu rosto suado, os olhos arregalados de medo. Apoiei as mãos na pia, tentando recuperar o fôlego, mas o corpo não esperou. Outra contração me fez dobrar os joelhos, e foi então que percebi que não tinha mais volta. A dor veio de novo, rasgando meu corpo como um trovão. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu nunca tinha sentido nada assim. Minha mãe dizia que parir era um mistério.
algo que só se entende quando acontece. Mas ela não me disse que eu precisaria fazer isso sozinha. Me agarrei ao ferro da pia e fechei os olhos. Lá fora, o mundo seguia em movimento, mas ali dentro, eu estava à beira de algo que não conseguia compreender. Meu corpo sabia o que fazer, mesmo que minha mente não soubesse. Eu sentia André descendo, sentia que ele queria vir. O tempo não existia mais. Cada segundo era uma batalha entre mim e aquela dor imensa. O ônibus balançava, o motor roncava, e eu estava ali, lutando para trazer meu filho ao mundo sem ninguém para me guiar. Meu coração batia no peito como um tambor, anunciando o inevitável. O banheiro ficou pequeno demais para tudo que eu sentia. Eu queria gritar, mas quem ouviria? Quem entenderia? O suor escorria pela minha testa, minhas pernas tremiam, e a única coisa que eu sabia era que eu não podia parar. Era só eu e meu filho. E ninguém mais. Me preparei para o que estava por vir. Segurei a pia, respirei fundo e aceitei meu destino. Se o mundo lá fora não sabia o que acontecia comigo, pouco importava, porque a partir dali eu não era mais apenas Severina. Eu era a mulher que estava prestes a se tornar mãe, sozinha, no banheiro de um ônibus em movimento. O que aconteceu depois disso? Ah, meu filho, é uma história que você jamais esquecerá. E se você chegou até aqui, fique comigo, porque o que vem agora é algo que você nunca ouviu antes. O banheiro do ônibus parecia encolher a cada segundo. O cheiro de gasolina misturado ao sabão barato impregnava o ar e as paredes pareciam estar se fechando ao meu redor. Me apoiei na pia, tentando conter o tremor das mãos. A dor vinha como uma onda, começava baixa e subia rápido, me fazendo prender o ar e apertar os olhos. Me disseram que o parto era como atravessar uma porta estreita, mas ninguém me avisou que essa porta se abriria no meio de uma estrada, sozinha, com o mundo seguindo sem perceber que eu estava ali, prestes a trazer uma nova vida ao mundo. As contrações se tornavam mais intensas e meu corpo não me dava escolha. Cada músculo parecia ter decidido por mim que era a hora. A cabeça de André pressionava para sair e eu, sem nenhuma orientação além do instinto, sabia que precisava me abaixar. Respirei fundo, tentando ignorar o medo. Meus joelhos dobraram. Minhas mãos encontraram a parede fria e ali fiquei, sentindo a terra girar ao meu redor. Me disseram que parir era uma guerra. Se fosse verdade, eu estava no campo de batalha sem armadura e sem ninguém ao meu lado. Meu coração batia forte, misturado ao barulho do motor. Lá fora, as luzes da estrada passavam como riscos de tinta no vidro da janela. Os outros passageiros continuavam suas vidas, conversavam, dormiam e nem imaginavam que, a poucos metros, uma mulher tentava segurar o grito enquanto seu filho lutava para nascer. Apertei os dentes, sufoquei um gemido, mas o corpo não aceitava silêncio. O impulso era maior que eu. André queria vir e eu precisava ajudá-lo. Minha respiração ficou curta, entrecortada. Me disseram que era preciso fazer força no momento certo. Mas como saber? Não havia ninguém para me dizer quando era a hora. Olhei para o teto, para o espelho, para minhas mãos trêmulas. Então fechei os olhos e fiz o que parecia certo. Segurei a borda da pia com toda a força que me restava e empurrei. O corpo inteiro queimava, cada nervo esticado no limite. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. Não sabia se tinham passado minutos ou horas. Eu só sabia que não podia parar. O chão do banheiro estava quente sob meus pés descalços. Eu não lembrava de ter tirado os sapatos, mas ali estavam eles, jogados de lado como se nem fizessem mais parte de mim. Outra contração veio, ainda mais forte, me dobrando para frente. Um grito escapou da minha garganta. Dessa vez eu não consegui segurar. A dor era tão grande que achei que não cabia mais em mim. O suor escorria pela minha nuca. A blusa grudava na pele. Fechei os olhos com força. Se eu não terminasse o que comecei, nem eu nem meu filho sairíamos dali. Um calor forte se espalhou entre minhas pernas. E então senti. A cabeça de André já estava ali. Ele estava vindo. Um soluço escapou dos meus lábios e o medo deu lugar a um sentimento diferente, algo que eu não conseguia nomear. Ele estava chegando e eu precisava trazê-lo para o mundo. Juntei o pouco de força que ainda tinha, segurei minha própria barriga e empurrei mais uma vez. Foi então que ouvi um som pequeno, engasgado, o primeiro suspiro de André e logo depois o choro, um choro forte que cortou o silêncio do banheiro como uma lâmina. Minhas mãos, trêmulas, buscaram seu corpinho.
Ele escorregou para o mundo entre os meus dedos, quente e frágil, mas forte ao mesmo tempo. O coração batia tão rápido quanto o meu. O choro dele encheu meus ouvidos e, por um momento, toda a dor desapareceu. Tudo o que existia era ele, pequeno e perfeito nos meus braços. Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu tinha feito isso. Eu o tinha trazido ao mundo, ali, sozinha, no banheiro de um ônibus em movimento. Mas o alívio durou pouco. O cordão umbilical ainda estava ali, ligando nós dois. Eu sabia que precisava cortá-lo, mas como? Meu olhar percorreu o banheiro, buscando algo que pudesse me ajudar. A pia estava vazia, os bolsos do meu vestido não tinham nada útil. Meu coração acelerou. Não podia perder tempo. André precisava ser separado de mim da maneira certa. E foi então que me lembrei. O grampo de cabelo que eu usava todas as manhãs. Minhas mãos tremiam enquanto eu o tirava do coque desfeito. Era fino, pequeno, mas era tudo que eu tinha. Apertei o grampo entre os dentes, usando a ponta afiada para cortar o cordão aos poucos. Minhas mãos estavam suadas, os olhos embaçados pelo esforço. O tempo parecia correr contra mim, mas eu continuei. Quando finalmente consegui, soltei um suspiro trêmulo. Ele estava livre. Segurei André contra o peito, sentindo seu calor, ouvindo sua respiração. Eu nunca tinha sentido algo tão poderoso. Lá fora, o ônibus continuava sua viagem. As rodas giravam, a estrada se estendia sem fim, e ninguém ali sabia o que tinha acabado de acontecer dentro daquele banheiro apertado. O mundo seguia, ignorante ao fato de que uma nova vida tinha chegado, de que uma mulher tinha se tornado mãe da maneira mais crua e real possível. Respirei fundo, fechando os olhos. Tudo o que importava agora era que estávamos vivos, eu e André, juntos, contra o mundo. O choro dele começou a acalmar, seu corpinho quente se encaixando no meu. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Não sei quanto tempo fiquei ali, segurando meu filho, sentindo sua respiração ritmada contra minha pele. Mas então percebi. Eu precisava sair dali. Precisava contar ao mundo que meu filho tinha nascido. Apoiei-me na parede, minhas pernas ainda bambas, e me preparei para abrir aquela porta. Eu não sabia o que me esperava do outro lado. Mas uma coisa eu sabia, nada mais seria como antes. Se você chegou até aqui, continue comigo. O que acontece depois desse momento é algo que eu nunca contei a ninguém. Mas hoje eu vou contar, e eu prometo. Você vai querer saber. O peso do meu próprio corpo parecia estranho nos primeiros segundos. Depois de tanto tempo presa no espaço apertado daquele banheiro, de repente me erguer e sentir minhas pernas outra vez parecia um desafio. Minhas mãos ainda tremiam, e André estava ali, embrulhado contra meu peito, respirando devagar. O choro dele tinha cessado, como se soubesse que estávamos a salvo por um instante. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. O mundo lá fora continuava girando, e eu precisava sair daquela porta. Eu precisava mostrar ao mundo que meu filho tinha chegado. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esqueça de se inscrever. Você não pode perder o que vem agora. Respirei fundo e girei a maçaneta. O ar quente do ônibus bateu no meu rosto e, por um segundo, tudo pareceu distante. Os passageiros estavam espalhados, alguns dormindo, outros conversando baixinho, sem nem imaginar que algo extraordinário tinha acontecido a poucos metros deles. Meus pés avançaram devagar, cada passo carregando o peso do cansaço e do que eu acabava de viver. Alguns rostos se viraram na minha direção quando perceberam que eu estava ali, segurando algo pequeno nos braços. Os olhos arregalados de uma senhora sentada na frente foram os primeiros a me encarar. Ela piscou algumas vezes, tentando entender o que estava vendo. Os cochichos começaram antes que eu dissesse qualquer coisa. Alguns homens se inclinaram nos bancos, algumas mulheres levaram as mãos à boca. Uma moça de cabelos presos se levantou num sobressalto, apontando para mim. Foi então que um burburinho tomou conta do ônibus, como se de repente todos tivessem percebido ao mesmo tempo o que estava acontecendo. Uma voz veio de algum lugar, um senhor de chapéu que estava na janela. Ele perguntou se aquilo era mesmo um bebê. Balancei a cabeça devagar. Sim, era um bebê. Meu filho. E ele tinha acabado de nascer ali dentro. O motorista olhou pelo espelho retrovisor e pareceu não entender o que estava vendo. Ele parou o ônibus no acostamento, o motor roncando baixo. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ninguém parecia saber o que fazer, nem eu. Foi então que uma mulher se aproximou.
os olhos cheios de preocupação. Ela perguntou se eu estava bem, se o bebê estava bem. Minha voz saiu rouca, cansada. Sim, estamos bem, mas eu não sei o que fazer agora. Foi a primeira vez que admiti aquilo em voz alta. Até ali, tudo tinha sido puro instinto. Mas agora, o que vinha depois? A mulher que me abordou segurava um lenço nas mãos, e eu só percebi naquele instante que estava coberta de suor, o cabelo desgrenhado, a roupa ainda manchada. Ela se ofereceu para ajudar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, outro passageiro já estava de pé, oferecendo um cobertor. Uma senhora idosa se levantou e me puxou pelo braço, dizendo que eu precisava sentar. As pessoas ao redor começaram a se movimentar, como se só naquele momento percebessem que algo sério tinha acontecido. Me sentei no primeiro banco que encontrei, com André ainda colado no peito. A mulher do lenço se ajoelhou ao meu lado, dizendo que já tinha tido 3 filhos e que sabia que eu precisava de água e algo para comer. Outra passageira, mais jovem, perguntou se o ônibus devia parar no hospital mais próximo. O motorista olhou para mim pelo espelho e esperou minha resposta. Eu balancei a cabeça devagar. Não, meu filho já tinha nascido e agora eu só precisava chegar ao destino. Eu só queria chegar até Eustáquio. Os minutos seguintes foram cheios de mãos estendidas. Alguém me deu um pão. Outro passageiro ofereceu uma garrafa de água. A idosa que tinha me puxado pelo braço começou a mexer na minha roupa, dizendo que eu precisava me cobrir melhor. André estava calmo, sua respiração quente contra a minha pele, como se soubesse que tudo estava bem agora. Eu não falava nada, apenas observava aquele movimento ao meu redor, sentindo pela primeira vez que não estava mais sozinha. A viagem continuou, mas agora era diferente. As pessoas vinham até mim de tempos em tempos, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Eu nunca tinha visto tanta gente estranha se importar assim. Cada um queria ajudar do seu jeito. E aos poucos fui entendendo que, apesar de ter passado pelo parto completamente sozinha, eu não estava mais abandonada. O que antes era um ônibus cheio de estranhos, agora parecia uma casa cheia de parentes distantes, gente que, de alguma forma, fazia parte daquele momento. A madrugada avançava devagar. Eu não sabia quantas horas tinham se passado desde que tudo começou. O balanço do ônibus me fazia oscilar entre o cansaço e a vigília. Mas eu não conseguia dormir. André dormia tranquilo, alheio a tudo, enquanto eu mantinha os olhos fixos na estrada que surgia além da janela. A cidade grande ainda estava longe, mas aos poucos eu já podia sentir sua presença se aproximando. Os postes se tornavam mais frequentes, as luzes no horizonte brilhavam como promessas de um futuro que eu não conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, pensei em Eustáquio. Pensei no rosto dele ao me ver chegando com nosso filho nos braços. Ele tinha me enviado a passagem, achando que eu chegaria inteira, tranquila, esperando o momento certo para dar à luz. Mas a vida tinha outros planos. Eu me perguntava o que ele diria ao saber que nosso filho veio ao mundo entre 4 paredes de metal e o ronco de um motor. Será que ele entenderia? Será que ele me abraçaria forte ou ficaria em choque? Eu não sabia, mas saberia em breve. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade aumentava. O que me esperava do outro lado? São Paulo era uma cidade grande demais para mim, um lugar que eu só conhecia por cartas e histórias dos outros. E agora, lá estava eu, uma mãe recém-nascida, pronta para começar uma vida completamente nova. Meus olhos ficaram pesados, minha respiração se acalmou. Finalmente, depois de tantas horas, deixei que o sono me levasse por alguns instantes. Mas eu quero que você continue comigo. Você não pode perder o que acontece depois. Deixe seu comentário aqui e me diga o que mais te impressionou até agora. Eu quero saber como essa história está chegando até você. A primeira coisa que senti quando o ônibus parou foi o silêncio. Depois de tanto tempo embalados pelo ronco do motor, o súbito fim do movimento pareceu estranho. Abri os olhos devagar, piscando contra a luz fraca da madrugada que entrava pelas janelas. Meu corpo estava pesado, como se tivesse absorvido cada quilômetro daquela estrada, mas André dormia tranquilo, encolhido contra o meu peito. Eu me perguntei quanto tempo havia dormido, se é que realmente cheguei a dormir. Tudo parecia embaralhado dentro da minha cabeça, como se ainda estivesse presa entre o que aconteceu e o que estava prestes a acontecer. O motorista se virou para nós pelo espelho, seu olhar cauteloso. Ele disse que tínhamos chegado à rodoviária e perguntou se eu precisava de ajuda para descer. Eu balancei a cabeça devagar,
sentindo meus músculos responderem com um cansaço arrastado. Uma senhora que havia passado a viagem observando tudo, veio até mim, se oferecendo para carregar minha sacola. Meus dedos ainda estavam firmes ao redor do tecido gasto, mas finalmente soltei, permitindo que outra pessoa carregasse um pouco do peso que eu trazia. O chão sólido sob meus pés me pareceu estranho, como se eu precisasse reaprender a caminhar. A rodoviária era enorme, maior do que qualquer construção que eu já tinha visto em Shechel. Pessoas iam e vinham apressadas, carregando malas, gritando nomes, despedindo-se como se fossem partir para outro mundo. O cheiro de asfalto misturado ao de comida barata invadia o ar. Eu sentia o peso dos olhares sobre mim, uma mulher suada, vestindo um vestido amarrotado, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Eu era uma visão estranha para aquela cidade que não parava. Meu olhar varreu a multidão, procurando um rosto familiar, uma figura conhecida, mas Eustáquio não estava lá. Meu coração começou a bater mais forte, um nó apertando minha garganta. Ele sabia que eu estava chegando. Sabia que era aquele dia, mas não estava ali. Eu tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que ele podia estar atrasado, que algo podia ter acontecido no caminho. Mas a verdade é que o medo começou a se instalar devagar, como um visitante indesejado. E se ele não viesse? E se tivesse mudado de ideia? Minhas pernas começaram a doer, um cansaço misturado ao nervosismo. O bebê em meus braços se remexeu levemente, e eu percebi que precisava me sentar. Encontrei um banco perto de um dos guichês e me afundei ali, sentindo cada parte do meu corpo protestar. O mundo ao redor parecia girar rápido demais. Pessoas passando apressadas, conversas misturadas num zumbido contínuo. Eu só queria uma coisa naquele momento: ver o rosto de Eustáquio, ouvir sua voz dizendo que tudo estava bem. Os minutos passaram arrastados, e então uma mão pousou no meu ombro. Eu me virei num susto, mas não era ele, era a mulher da viagem. Aquela que tinha me ajudado no ônibus. Ela me olhou com uma expressão de preocupação e perguntou se eu estava sozinha. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Meu marido deveria estar aqui. A resposta ficou no ar entre nós, carregada de incerteza. Ela olhou ao redor, como se tentasse encontrá-lo por mim, mas não disse nada. Apenas se sentou ao meu lado, em silêncio. O tempo continuava passando, e a ansiedade foi se transformando em angústia. Eu me perguntava se tinha feito a escolha certa, se era tolice minha ter vindo sem garantias, sem certezas. Mas já era tarde para arrependimentos. André se remexeu contra meu peito, soltando um pequeno som de desconforto. Eu sabia que ele precisava se alimentar, que precisava de mais do que eu podia oferecer ali. Foi então que decidi que não podia ficar sentada esperando. Se Eustáquio não vinha até mim, eu teria que ir até ele. Eu me levantei, sentindo uma nova onda de energia brotar do fundo da minha exaustão. Perguntei à mulher que me ajudava se ela sabia onde ficava a fábrica onde meu marido trabalhava. Ela franziu a testa, pensativa, e depois disse que sim, que já ouvira falar daquele lugar. Mas era longe, ela disse, e a essa hora da noite eu não devia andar sozinha com um bebê nos braços. Eu sabia que ela estava certa, mas naquele momento eu não me importava. Eu precisava encontrar Eustáquio. Olhando ao redor, vi um homem encostado em um táxi, fumando distraidamente. Meu coração acelerou e, sem pensar muito, caminhei até ele. Perguntei se ele podia me levar até a fábrica, e ele me olhou de cima a baixo antes de perguntar se eu tinha dinheiro. Meu peito apertou e, por um segundo, pensei que tudo daria errado ali. Mas então, a mulher que tinha me ajudado durante toda a viagem enfiou a mão dentro da bolsa e tirou algumas notas amassadas. Ela disse para eu pegar, que eu precisava mais do que ela. Meus olhos encheram de lágrimas e eu não sabia como agradecer. Ela apenas sorriu, dizendo que quando uma mulher ajuda a outra, Deus sorri lá de cima. Eu entrei no táxi com André ainda dormindo contra meu peito, sentindo o balanço do carro me embalar de novo. A cidade se desenrolava diante de mim, ruas longas e iluminadas, prédios altos que pareciam engolir o céu. Era um mundo novo, diferente de tudo que eu já conhecia. Eu queria prestar atenção, queria absorver cada detalhe, mas minha mente só pensava em uma coisa: o que eu encontraria quando chegasse? O carro rodava pelas ruas estreitas e minha respiração estava presa no peito. O motorista olhava pelo retrovisor de vez em quando, talvez tentando entender o que uma mulher como eu fazia ali,
naquela cidade grande, sozinha com um bebê recém-nascido. Mas ele não perguntou nada, apenas seguiu dirigindo como se soubesse que aquela era uma história que ainda não estava pronta para ser contada. Quando o carro parou diante dos portões da fábrica, meu coração disparou. O lugar era enorme, um prédio cinza e sem vida, com poucos funcionários saindo pelo portão. Eu paguei o táxi, agradecendo com um olhar, e desci devagar. A noite estava fria e um vento cortante passou pelo meu rosto. Caminhei até o portão, respirando fundo, tentando encontrar forças onde já não havia mais. Perguntei ao vigia se Eustáquio ainda estava lá dentro. Ele me olhou com curiosidade e depois balançou a cabeça. Ele saiu faz tempo. Meu coração apertou e uma pontada de desespero subiu pela minha garganta. Onde ele estava? O vigia apontou para o outro lado da rua, onde um pequeno bar ainda estava aberto, com algumas poucas mesas ocupadas. Minhas pernas tremiam enquanto eu atravessava a rua. Meus olhos varreram o local. E então eu o vi. Eustáquio estava ali, sentado com um copo na mão, rindo com outros homens, alheio a tudo. Ele não sabia que a vida dele tinha mudado. Ele não sabia que seu filho tinha chegado ao mundo antes da hora. Se você quer saber o que aconteceu depois, fique comigo. O que eu vi naquela noite mudou tudo. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la, porque tem coisas que a gente nunca esquece. Eu fiquei parada na porta do bar por um instante, sentindo o vento frio entrar pelas frestas da minha roupa. Meu corpo estava cansado, minha cabeça pesada, mas nada se comparava ao peso do que eu via diante de mim. Eustáquio, sentado ali, como se nada no mundo tivesse mudado, como se eu não tivesse atravessado o país, como se eu não tivesse parido nosso filho sozinha, como se tudo fosse exatamente como ele tinha deixado antes de partir. O riso dele ecoava na minha cabeça como um som distante, uma coisa fora de lugar naquela noite que parecia se arrastar sem fim. André se remexeu nos meus braços e foi isso que me fez voltar à realidade. Meu filho precisava de um pai e eu precisava de respostas. Respirei fundo e avancei para dentro do bar. O cheiro de cigarro, cerveja e gordura encheu meu nariz, me causando uma leve tontura. Os homens ao redor falavam alto, suas vozes se misturando com o som do rádio, que tocava uma música abafada no canto do balcão. Nenhum deles notou minha presença de imediato. Eu era apenas mais uma sombra em um lugar que não era feito para mulheres como eu. Me aproximei devagar da mesa onde Eustáquio estava. O copo dele estava pela metade, e os olhos brilhavam sob a luz amarelada do bar. Os outros homens riam de algo que um deles dizia, e meu marido ria junto, como se o mundo fosse uma coisa simples e sem complicações. Meu coração batia forte, uma mistura de cansaço e raiva, mas minha voz saiu firme. Eustáquio. O nome dele atravessou o ar como um trovão. O riso morreu na boca dele antes mesmo de ele se virar para mim. Os olhos demoraram um segundo a entender o que viam. Primeiro, viram meu rosto. Depois, baixaram até André, enrolado nos meus braços, e então arregalaram. Ele piscou, como se tentasse entender se aquilo era real. Minha voz veio de novo, agora mais baixa, mas cheia de algo que nem eu mesma sabia nomear. O nosso filho nasceu. Ele não disse nada, não pulou da cadeira, não me abraçou, não disse: "Meu Deus, mulher, você está bem?" Nada disso aconteceu. Ele apenas piscou mais uma vez e olhou ao redor, como se esperasse que alguém explicasse o que estava acontecendo. Mas ninguém ali sabia mais do que ele. Todos apenas nos observavam, esperando para ver como aquela cena se desenrolaria. Os segundos passaram lentos. Meu corpo inteiro gritava por descanso, mas meu orgulho me mantinha de pé. Eu tinha atravessado tudo para chegar até ele. Eu tinha enfrentado a estrada, o parto, o medo, a incerteza. E agora eu estava ali, diante do homem que prometeu me buscar. E ele apenas me olhava como se eu fosse um problema que ele não sabia como resolver. A raiva começou a crescer dentro de mim, devagar, queimando como fogo frio. Eu não queria uma recepção grandiosa. Não esperava lágrimas, mas esperava algo. Qualquer coisa, uma palavra, um gesto. Eustáquio finalmente se mexeu, colocando o copo na mesa e limpando a garganta. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali. A pergunta me atingiu como uma bofetada. O que eu estava fazendo ali? Como se eu tivesse qualquer outra escolha. Como se eu tivesse outro lugar para ir. Meu sangue ferveu, mas minha voz saiu baixa e controlada. Eu vim para casa. As palavras ficaram no ar entre nós. Casa.
Mas naquele momento eu me perguntei se casa era algo que realmente existia para mim. Os outros homens na mesa começaram a desviar o olhar, desconfortáveis. Eles sabiam que aquele não era um momento para serem espectadores. Um deles empurrou a cadeira para trás e murmurou algo sobre precisar ir embora. Outro fingiu que precisava ir ao banheiro. Em poucos segundos, a mesa ficou vazia, deixando apenas eu, Eustáquio, e a tensão que parecia crescer entre nós. Ele passou a mão pelo rosto, soltando um suspiro longo. Disse que não esperava que eu chegasse tão cedo. Eu ri, mas não foi um riso de alegria. Foi um riso cansado. O tipo de riso que se dá quando já se perdeu a paciência. Eu disse a ele que André não quis esperar, que eu tinha parido nosso filho dentro de um banheiro de ônibus, segurando no ferro de uma pia enferrujada, que ninguém me ajudou, que eu cortei o cordão umbilical sozinha com um grampo de cabelo. Eu disse tudo aquilo sem desviar os olhos dele, querendo ver como cada palavra o atingia. E ele ouviu. E quando terminei, ele olhou para André de novo, como se só naquele momento tivesse entendido o que eu carregava nos braços. O silêncio entre nós foi pesado. Então, finalmente, ele se levantou. Pegou o casaco que estava jogado sobre o encosto da cadeira e disse para irmos para casa, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse apenas mais um dia normal, como se não houvesse uma revolução acontecendo dentro de mim. Eu queria gritar, queria perguntar se ele ao menos tinha pensado em mim nesses meses, se alguma vez ele se perguntou se eu estava bem. Mas eu não perguntei nada, apenas segui seus passos para fora do bar, segurando André com mais força contra meu peito. A rua estava vazia e fria, e meus pés doíam a cada passo. Eustáquio caminhava ao meu lado sem dizer nada. A fábrica não ficava longe, e logo dobramos uma esquina estreita, entrando em uma rua mal iluminada. As casas eram pequenas, amontoadas umas sobre as outras, com paredes que pareciam contar histórias de anos de luta. Ele apontou para uma porta de madeira descascada e disse que era ali, meu novo lar. Meu peito apertou. Eu não sabia o que esperar, mas já não tinha volta. A porta rangeu quando ele a abriu, revelando um cômodo simples, com poucos móveis, um colchão no canto, uma mesa pequena, um fogão velho. Eu entrei devagar, sentindo a realidade se assentar dentro de mim. Eu estava ali, eu tinha chegado. Mas será que eu realmente pertencia àquele lugar? Será que aquela era a casa que eu esperava? Não havia respostas. Apenas a certeza de que minha vida tinha mudado para sempre. Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião. O que você teria feito no meu lugar? Comenta aqui embaixo. Quero ouvir sua voz. Eu me sentei na beirada do colchão, sentindo o cansaço se espalhar pelo corpo como um peso impossível de carregar. O chão de cimento frio fazia contraste com o calor sufocante daquele cômodo pequeno. André dormia em meus braços, sem saber que sua chegada ao mundo tinha sido marcada por uma sucessão de incertezas e silêncios pesados. Eustáquio encostou-se na mesa, cruzou os braços e ficou me observando sem dizer nada. Eu esperei que ele falasse primeiro, mas o silêncio se prolongou, tornando-se quase insuportável. Olhando ao redor, percebi que a casa era menor do que eu imaginava. O colchão encostado na parede era a nossa cama. O fogão de 2 bocas estava ao lado de uma pia estreita, e uma mesa de madeira gasta ocupava o centro do espaço. No canto, um armário pequeno segurava alguns pratos e copos. Não havia nada que lembrasse um lar, apenas um lugar onde se dormia, comia e esperava o tempo passar. Meu peito apertou. Eu sabia que a vida em São Paulo não seria fácil, mas algo na maneira como aquele espaço me encarava parecia dizer que eu não pertencia ali. Eustáquio respirou fundo e perguntou se eu queria comer alguma coisa. Minha primeira reação foi negar. A fome existia, mas estava afogada por um sentimento maior, uma inquietação que não me deixava em paz. Mas então olhei para André e percebi que precisava ser forte, pelo menos por ele. Concordei com um aceno de cabeça. Ele foi até o fogão, pegou um pedaço de pão dormido e um pouco de café que restava em uma garrafa velha. Colocou tudo diante de mim e eu comi devagar, sentindo o gosto amargo se misturar ao nó que ainda estava preso na minha garganta. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Eustáquio me olhava como se tentasse entender algo que ele não sabia nomear. Talvez ele estivesse tentando encontrar um jeito de me dizer que não esperava que as coisas acontecessem daquele jeito. Talvez estivesse arrependido.
Ou talvez apenas não soubesse o que fazer com aquela nova realidade que tinha sido jogada sobre seus ombros. A verdade é que eu também não sabia. Não sabia como me encaixar naquele mundo que ele havia construído sem mim. Olhei para ele e perguntei se aquele era realmente o plano que ele tinha para nós. Ele desviou o olhar, passou a mão pelos cabelos curtos e disse que as coisas eram mais difíceis do que ele imaginava. O trabalho na fábrica era pesado, o salário não dava para quase nada e ele ainda não tinha conseguido um lugar melhor para nós. Eu quis perguntar por que ele nunca me contou isso nas cartas. Mas o que importava agora? As cartas eram apenas palavras mortas no papel, promessas que já não significavam mais nada. Minha cabeça latejava. A viagem, o parto, a espera na rodoviária, o bar, a chegada. Tudo aquilo parecia ter acontecido em uma vida que já não era minha. Agora eu estava ali, diante do homem com quem eu tinha me casado, e ele parecia tão distante quanto qualquer estranho naquela cidade grande. Senti um frio subir pela espinha e, pela primeira vez, me perguntei se eu tinha feito a escolha certa ao vir. Mas pensar nisso não mudava nada. Eu já estava ali e André precisava de mim. Precisava que eu me agarrasse àquela nova realidade, por mais áspera e injusta que ela parecesse. Eustáquio pegou uma coberta fina e jogou sobre o colchão. Disse que eu devia dormir, que amanhã seria um novo dia. Meu corpo queria ceder, minhas pálpebras pesavam, mas minha mente estava acesa como se a noite nunca fosse acabar. Eu queria que ele dissesse mais. Queria que ele me olhasse nos olhos e dissesse que tudo ficaria bem. Mas ele apenas se deitou ao meu lado, virou para o canto e fechou os olhos. A raiva subiu pelo meu peito. Como ele podia dormir tão fácil? Depois de tudo, eu apertei André contra mim e fiquei olhando para o teto escuro, ouvindo a cidade respirar do lado de fora. O tempo passou devagar. O som dos carros na rua parecia um eco distante e os murmúrios dos vizinhos vazavam pelas paredes finas. Em algum momento, o cansaço venceu e eu adormeci. Mas o sono não trouxe descanso. Sonhei com a estrada, com o balanço do ônibus, com o cheiro de gasolina e sabão barato do banheiro onde meu filho nasceu. Sonhei com o grampo de cabelo cortando o cordão umbilical, com minhas próprias mãos sujas de sangue, com a sensação de estar sozinha no mundo. E então acordei, com a respiração presa na garganta, como se tivesse acabado de emergir de um pesadelo. O dia já estava amanhecendo, e a claridade invadia o pequeno cômodo através da fresta da janela. André ainda dormia, seu rostinho sereno, sem saber que o mundo era um lugar duro e cheio de incertezas. Eustáquio já tinha saído, provavelmente para o trabalho. Eu me levantei devagar, sentindo as dores do corpo me lembrarem de tudo pelo que eu tinha passado. Caminhei até a pia e joguei um pouco de água no rosto, tentando despertar do torpor que parecia grudar na minha pele. Olhando ao redor, percebi que aquela casa não me pertencia, mas era tudo o que eu tinha. Se eu quisesse sobreviver, precisava aprender a viver ali, do jeito que fosse. Peguei um pano e comecei a limpar o pequeno espaço, como se isso pudesse apagar a sensação de que eu era uma intrusa naquela cidade. Mas enquanto esfregava a mesa e dobrava as roupas espalhadas, uma ideia começou a se formar na minha mente. Eu não podia apenas esperar que Eustáquio ajeitasse tudo. Eu precisava encontrar um jeito de fazer parte daquela nova vida, de construir um lugar para mim. Eu não sabia exatamente como faria isso, mas sabia que precisava tentar. Talvez eu pudesse encontrar trabalho, talvez pudesse fazer algo com as mãos que sempre me sustentaram. A palha não existia ali, mas o mundo sempre tem algo a oferecer para quem sabe trançar os próprios caminhos. Respirei fundo e olhei para André, sentindo a coragem nascer no meio do medo. Eu não tinha vindo até ali para ser apenas uma sombra. Eu tinha vindo para viver. Se essa história te fez sentir algo, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque às vezes tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos. A manhã avançava devagar e a casa permanecia mergulhada no silêncio. O único som era a respiração leve de André, que dormia sereno sobre um pano dobrado ao lado do colchão. Eu olhava para ele, tentando absorver aquela tranquilidade, mas dentro de mim tudo parecia um vendaval. Eustáquio não havia deixado sequer um bilhete antes de sair. Nenhuma palavra sobre onde estava ou quando voltaria. Apenas o espaço vazio ao lado do colchão e a porta mal fechada. A sensação de estar sozinha crescia como uma sombra ao meu redor. Levantei devagar, sentindo o
peso da noite anterior nas costas. Meu corpo ainda carregava as marcas da viagem, do parto, do medo, mas minha mente começava a empurrar o cansaço para longe. Eu precisava agir. Não podia me permitir ficar ali, esperando que as coisas se resolvessem por conta própria. Caminhei até a pia e joguei um pouco de água no rosto, sentindo a pele arder sob o toque gelado. O espelho pequeno e manchado refletiu uma mulher que eu quase não reconhecia. Cabelos desgrenhados, olheiras fundas, uma expressão que misturava exaustão e determinação. Peguei um dos poucos panos limpos que havia na casa e o molhei para limpar André. Meu filho merecia começar aquele dia melhor do que eu. Ele se remexeu quando a água tocou sua pele, soltando um murmúrio leve antes de abrir os olhos escuros. Eu sorri para ele, tentando lhe dar a certeza que nem eu mesma tinha. Não temos muito, mas temos um ao outro. Ele não entendia as palavras, mas apertou meus dedos com força, como se dissesse que bastava. Aquela pequena mão segurando a minha foi o primeiro fio de esperança que senti desde que cheguei. Quando terminei de ajeitar André, voltei meus olhos para o cômodo pequeno. Aquilo precisava ser um lar, de um jeito ou de outro. Peguei um pano velho e comecei a limpar a mesa, afastando a poeira como se estivesse empurrando os pensamentos ruins para longe. As panelas empilhadas no canto do fogão precisavam ser lavadas. O chão precisava ser varrido. E as roupas amassadas no canto pediam por ordem. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que precisava começar. Então comecei. A água do balde estava escura antes mesmo de terminar a metade do que precisava ser feito. O tempo parecia se esticar, cada pequeno gesto preenchendo os minutos de uma maneira que eu não esperava. A limpeza não era só sobre organizar aquele espaço, era sobre organizar a mim mesma, reconstruir algo que parecia ter desmoronado dentro de mim. A cada toalha estendida, a cada panela lavada, eu sentia que tomava posse daquele lugar. Ele não era meu ainda, mas eu o transformaria em algo que fosse. Em meio ao trabalho, ouvi um barulho na rua. A vizinhança começava a se movimentar. Os sons de passos, conversas abafadas e portas batendo preenchiam o ar. Andei até a janela pequena e olhei para fora. Mulheres saíam de suas casas com baldes na cabeça, algumas carregando sacolas, outras com crianças no colo. O mundo fora daquela porta acontecia sem mim, mas eu não podia ficar ali para sempre. Se eu quisesse sobreviver naquela cidade, precisava encontrar um jeito de fazer parte dela. Peguei um pano limpo e enrolei em torno da cabeça. Ajeitei o vestido e olhei para André, que agora dormia outra vez. Eu precisava sair, mas ele ainda era pequeno demais para andar comigo por aí. Meu coração apertou. Eu não confiava em ninguém ali, não conhecia ninguém. Mas então me lembrei da mulher que me ajudou no ônibus. Ela me estendeu a mão quando eu mais precisei e talvez pudesse me ajudar de novo. Respirei fundo e tomei minha decisão. Peguei André nos braços e saí. O calor da rua bateu contra minha pele e o cheiro de comida e terra misturada tomou conta do ar. Caminhei devagar, observando as pessoas ao redor. Algumas mulheres me olhavam de soslaio. Outras apenas seguiam suas rotinas. A casa da mulher que me ajudou no ônibus não ficava longe. Eu lembrava de tê-la visto entrando em uma porta pintada de azul na noite anterior. Meu coração acelerava a cada passo. Eu odiava pedir favores, mas precisava engolir o orgulho. Quando cheguei, bati na porta e esperei. O tempo pareceu se arrastar antes que a madeira rangisse e a mulher aparecesse, os olhos arregalados ao me ver ali. Ela sorriu, surpresa, e perguntou o que eu fazia tão cedo na rua. Respirei fundo e fui direta. Eu preciso de trabalho, alguma coisa que eu possa fazer. Minhas mãos são boas com palha, mas eu posso aprender outras coisas. Ela franziu a testa, pensativa, e então disse para eu entrar. Fechei a porta atrás de mim, sentindo que talvez ali estivesse minha primeira chance. O pequeno cômodo em que entrei era mais acolhedor que o meu. Havia um cheiro de pão fresco no ar. E a mesa estava posta com uma toalha de renda. A mulher se sentou e olhou para mim por um longo momento antes de falar. Eu trabalho com costura. Às vezes aparecem encomendas grandes e preciso de ajuda. Você sabe costurar? Minha mãe costurava, mas eu nunca aprendi. Mas eu posso aprender. A resposta saiu rápida porque era verdade. Se aquele fosse meu caminho, eu faria o que fosse preciso. Ela me olhou de cima a baixo, como se tentasse decidir se eu falava sério. Por fim, soltou um suspiro
e disse que me daria uma chance, mas não era um favor, era trabalho. Eu teria que aprender direito, fazer bem feito, concordei, sentindo o alívio se espalhar pelo peito. Eu não sabia nada sobre costura, mas sabia sobre trabalho duro, e eu faria o que fosse preciso para garantir que meu filho tivesse uma vida melhor do que a que eu tive até ali. Saí dali carregando um novo peso nos ombros, mas dessa vez não era só preocupação, era uma responsabilidade que me dava propósito. Caminhei de volta para casa sentindo algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo: esperança. Talvez as coisas não fossem fáceis, mas eu já tinha vencido o impossível uma vez. E agora, eu faria isso de novo. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Você já teve que recomeçar do zero? Eu quero saber como foi a sua luta. As semanas passaram como um fio de linha sendo puxado pela agulha. A rotina se instalou na minha vida como uma velha conhecida. E aos poucos, fui me acostumando a ela. De manhã eu limpava a casa, alimentava André e o deixava dormindo em um cantinho seguro. Depois cruzava a rua e passava o dia na casa de Dona Matilde, a mulher que me ensinava costura. No começo, minhas mãos estavam duras e desajeitadas, acostumadas ao trançado da palha. Mas a agulha era outra coisa. Era delicada, exigia paciência e precisão. Muitas vezes minha linha escapava, meu dedo furava, meu ponto saía torto, mas eu insistia. Dona Matilde era dura, mas justa. Ela não tinha tempo para ensinar devagar, e eu não tinha tempo para aprender devagar. Cada erro era corrigido com um olhar severo, cada acerto era recebido com um aceno de aprovação. Aos poucos, fui pegando o jeito. Minhas mãos, que antes trançavam o mato, agora traçavam linhas no tecido. Comecei com pequenos reparos, costurando bainhas e refazendo costuras rasgadas. Depois, passei para peças maiores, ajudando a fazer vestidos, camisas, panos de mesa encomendados pelas vizinhas. Era um trabalho que exigia silêncio e concentração. E isso era algo que eu podia oferecer. O dinheiro que eu ganhava era pouco, mas era meu. Comprei pão fresco pela primeira vez desde que cheguei. Comprei um sabonete melhor para dar banho em André. Guardei as moedas restantes dentro de uma latinha que escondia sob a cama, como se fossem um segredo só meu. Saber que eu podia cuidar de mim mesma e do meu filho sem depender de Eustáquio me deu uma força nova, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu começava a enxergar um caminho, ainda que estreito e cheio de pedras. Eustáquio continuava a mesma sombra dentro de casa. Saía cedo, voltava tarde, com um cheiro de fábrica e cansaço grudado na pele. Às vezes falava pouco, às vezes não falava nada. Ele percebia que eu estava trabalhando, mas não perguntava sobre isso. Talvez não quisesse saber, talvez achasse que aquilo não era da conta dele. Mas eu sabia. Eu sabia que a cada dia que passava, eu dependia menos dele. E isso o incomodava. Eu via no jeito que ele desviava os olhos quando me via contando minhas moedas, no jeito que ficava em silêncio quando me via vestindo uma roupa melhor, um lenço novo no cabelo. O espaço dentro daquela casa pequena começou a se tornar apertado. A falta de palavras entre nós crescia como uma parede invisível. Não havia brigas, nem discussões, mas havia um abismo que aumentava a cada dia. Eu já não era a mulher que chegou ali perdida e sem rumo. Eu não sabia exatamente quem eu era agora, mas sabia que estava mudando. Eu queria mais. Queria um futuro para mim e para André. Queria um lugar onde eu pudesse respirar sem sentir que devia alguma coisa a alguém. Dona Matilde percebeu essa inquietação antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Um dia, enquanto dobrava um tecido florido sobre a mesa, ela olhou para mim e disse que eu tinha talento. Disse que já estava pronta para aceitar trabalhos por conta própria, que eu não precisava ficar sempre ali sob sua asa. Eu engoli seco. A ideia de andar sozinha me assustava, mas ao mesmo tempo me enchia de algo que eu não sabia nomear. Ela viu minha hesitação e disse que conhecia uma freguesa que precisava de alguém para consertar roupas todas as semanas. Me perguntou se eu queria tentar. Naquela noite, fiquei acordada por horas olhando para o teto da casa escura. André dormia profundamente, respirando devagar. Eustáquio estava de costas para mim, ressonando baixo. O quarto era pequeno demais para tanto pensamento. Se eu aceitasse o trabalho, ganharia mais dinheiro, poderia comprar mais coisas para mim e para meu filho. Poderia, aos poucos, construir uma vida independente. Mas o medo me dizia que eu não estava pronta. A incerteza sussurrava que eu não conseguiria.
Na manhã seguinte, antes mesmo que a dúvida me vencesse, eu disse sim. Dona Matilde sorriu de lado como se já soubesse que aquela era a única resposta possível. Ela me deu o endereço da freguesa, um papel dobrado com letras tortas. Era uma casa grande, em um bairro um pouco mais afastado. Eu deveria ir até lá, me apresentar, mostrar o que sabia fazer. Se a mulher gostasse do meu trabalho, eu teria um cliente fixo. Se não, eu voltaria para as bainhas e os pequenos reparos da vizinhança. O dia em que fui até aquela casa foi um dos mais estranhos da minha vida. Eu nunca tinha estado tão perto de uma casa grande, com jardim na frente e um portão de ferro pesado. Meu coração batia forte enquanto tocava a campainha. Uma mulher de olhar afiado abriu a porta e me analisou dos pés à cabeça antes de me deixar entrar. Ela disse que tinha um monte de roupas precisando de ajustes. Disse que precisava de alguém de confiança, que soubesse costurar direito. Pediu para eu mostrar o que eu sabia. Minha mão tremia um pouco quando peguei a linha e a agulha, mas assim que o tecido encostou nos meus dedos, tudo desapareceu. A costura era uma dança que eu já conhecia. Cada ponto era um passo, cada linha era um fio puxando o futuro na direção certa. Trabalhei ali, na mesa dela, em silêncio, enquanto ela me observava. Quando terminei, ela pegou a peça, analisou com atenção e fez um gesto curto com a cabeça. Disse que estava bom. Disse que eu poderia voltar na semana seguinte. Saí daquela casa sentindo algo que há muito tempo eu não sentia. Era uma mistura de orgulho e liberdade. Como se eu tivesse dado um passo para fora de algo que me segurava há anos. Caminhei de volta para casa com a cabeça erguida, com os bolsos um pouco mais cheios e o coração muito mais leve. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas sabia que estava indo na direção certa. Quando entrei em casa naquela noite, Eustáquio estava sentado à mesa. Olhou para mim, olhou para André dormindo nos meus braços e perguntou onde eu tinha estado. Eu respondi com simplicidade. Trabalhando. Ele não disse nada. Apenas balançou a cabeça devagar e voltou a olhar para o prato vazio à sua frente. Mas eu vi. Vi no jeito que ele apertou os lábios, no jeito que seu olhar ficou distante. Ele sabia que eu não era mais a mesma mulher que chegou ali, e isso mudava tudo. Se essa história está te fazendo pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrão para seguir em frente. Os dias seguintes passaram como um fio esticado entre a agulha e o tempo. Cada manhã eu saía com André no colo e deixava-o com Dona Matilde antes de atravessar a cidade para trabalhar. A cada semana, eu pegava mais encomendas, ajustes de vestidos, bainhas, remendos. Minha confiança crescia junto com o dinheiro guardado na latinha sob a cama. O que antes era um medo constante de não ter o que comer, agora se tornava uma segurança frágil, mas real. Eu estava construindo algo. Eu ainda não sabia exatamente o que, mas sabia que era meu. Eustáquio não perguntava nada. Ele apenas observava. Às vezes, chegava em casa e via o pão fresco sobre a mesa, um pano novo cobrindo a cadeira, e apenas assentia com a cabeça. Ele sentia a mudança, mas não sabia como reagir a ela. A casa continuava pequena demais para o silêncio entre nós. E eu me perguntava se ele esperava que um dia eu parasse, que um dia eu voltasse a depender dele como antes. Mas eu já tinha decidido, nunca mais voltaria. Foi numa noite de sexta-feira que as coisas mudaram. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, os dedos ainda doloridos de tanto puxar linha, quando encontrei Eustáquio sentado na mesa. Diferente. O cheiro de álcool era fraco, mas presente. Ele me olhou com um peso nos olhos que eu ainda não tinha visto antes. Perguntou se eu achava que podia viver assim, como se ele não existisse. Minha respiração prendeu no peito, mas minha resposta veio rápida. Eu só quero que meu filho tenha o melhor. Ele riu, mas não foi um riso de alegria. Disse que eu estava ficando metida, que eu já não era mais a mesma mulher que ele tinha deixado em Chechel. Meu sangue esfriou. Ele esperava que eu fosse a mesma depois de tudo que vivi, depois de tudo que fiz para sobreviver. Olhei para ele com um cansaço que vinha de dentro dos ossos. Não sou a mesma, Eustáquio. Ele ficou em silêncio, como se aquela resposta fosse um golpe. A raiva brotou nele como uma chama, e ele bateu a mão na mesa. Perguntou se eu achava que podia simplesmente ignorá-lo, construir minha vida sem olhar para trás. Minha voz saiu firme, porque eu sabia que ele queria me fazer duvidar. Eu não estou te ignorando, eu estou vivendo. Ele me encarou.
os olhos escuros como um rio profundo e sem fundo. Então se levantou, pegou a camisa pendurada na cadeira e saiu sem dizer mais nada. O barulho da porta batendo ecoou pela casa. Sentei-me devagar, sentindo o coração bater forte dentro do peito. André dormia no canto, alheio à atenção que enchia o ar. Passei as mãos pelo rosto e respirei fundo. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu sabia que, em algum ponto, Eustáquio perceberia que não era mais necessário na minha vida. Mas eu não sabia como isso terminaria. Será que ele aceitaria? Ou será que tentaria me prender no passado? Nos dias seguintes, ele ficou mais distante. Saía cedo, voltava tarde. Não falava, não perguntava, não olhava. Era como se tentasse fingir que eu não estava ali, mas o silêncio dele não me assustava mais. Pelo contrário, ele só deixava mais claro que o fim estava próximo. A única dúvida era como esse fim viria. Se seria uma porta que se fecha devagar ou uma tempestade que destrói tudo de uma vez. Uma tarde, enquanto eu costurava, Dona Matilde me chamou de lado. Disse que sabia de uma casa para alugar algumas ruas depois, pequena, mas maior do que o cubículo onde eu vivia. Disse que se eu quisesse podia ir ver. Meu coração bateu forte. A ideia de sair, de ter um lugar só meu, me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Eu poderia fazer isso? Eu poderia dar esse passo? Fiquei acordada naquela noite, olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração ritmada de André ao meu lado. Pensei no que eu tinha, no que eu queria, no que eu merecia. Pensei no que era melhor para mim e para meu filho. Quando o sol nasceu, eu já sabia a resposta. Peguei André no colo e saí sem olhar para trás. O caminho até a casa não foi longo, mas cada passo parecia carregar um peso que não era só físico. A casa era pequena, mas limpa. Tinha uma cozinha decente, um quarto onde cabia uma cama de verdade. Eu passei os dedos pela parede áspera, sentindo que ali poderia ser um começo. O dono disse que aceitava pagamento adiantado, e eu entreguei as moedas que guardei por tanto tempo. Quando ele me deu a chave, senti um arrepio subir pela espinha. Aquilo era real. Pela primeira vez eu tinha algo que era só meu. Voltei para casa antes que Eustáquio chegasse. Peguei minhas coisas, arrumei tudo em uma sacola. Olhei para aquele espaço que tinha sido meu abrigo e minha prisão ao mesmo tempo. Não senti saudade, apenas alívio. Peguei André no colo e saí pela porta sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas da cidade com um misto de medo e liberdade queimando dentro do peito. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que não pertencia mais àquele lugar. Cheguei na minha nova casa ao anoitecer. Coloquei André sobre a cama e olhei ao redor. O espaço vazio não me assustava. Ele significava possibilidades. O silêncio não era frio, era paz. Sentei-me no chão e respirei fundo, sentindo que, depois de tanto tempo, eu finalmente podia chamar um lugar de meu. O amanhã ainda era incerto, mas pela primeira vez isso não me assustava. Se essa história está mexendo com você, me diga nos comentários. Você já teve que tomar uma decisão difícil para mudar sua vida? Eu quero saber a sua história. A primeira noite na casa nova foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. O silêncio era absoluto, mas não era um silêncio de solidão, era um silêncio de recomeço. André dormia tranquilo, sobre o colchão fino que eu consegui comprar com o pouco dinheiro que me restava. Fiquei sentada no chão por um longo tempo, observando a escuridão ao redor. Não havia medo, não havia incerteza. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava exatamente onde devia estar. O sol entrou pela fresta da janela na manhã seguinte, iluminando cada canto daquele pequeno espaço vazio. Me levantei devagar, espreguiçando os braços e sentindo o corpo pesado, mas diferente. Não era mais o peso do medo ou da insegurança, era o peso da responsabilidade, da escolha que eu tinha feito. Caminhei até a pia, joguei um pouco de água no rosto e me olhei no espelho. Eu não era mais a mulher que chegou naquela cidade sem rumo. Eu era outra, uma que tinha vencido. Peguei André no colo e beijei sua testa, sentindo seu calor contra minha pele. Ele se remexeu, abriu os olhos e me encarou com a inocência de quem não sabe nada sobre os desafios do mundo. Mas ele saberia. Um dia eu contaria para ele tudo o que passei. Um dia ele entenderia que a vida pode ser dura, mas que sempre há um jeito de seguir em frente. A fome começou a apertar, e foi quando me dei conta de que eu precisava continuar. Conquistar um lar era apenas o primeiro passo. Agora eu precisava sustentá-lo.
Saí cedo e fui direto ao trabalho. Dona Matilde me recebeu com um sorriso orgulhoso, mas não disse nada. Ela sabia que eu tinha dado um passo importante e sabia também que eu não precisava de parabéns. Eu precisava de trabalho. Me sentei na cadeira, peguei a agulha e comecei meu dia, sentindo que cada ponto dado no tecido era um tijolo na casa que eu estava construindo para mim e para meu filho. Cada peça que eu costurava era um pedaço da minha independência se tornando real. Os dias passaram rápido depois disso. O dinheiro começou a entrar de forma mais estável e eu aprendi a administrar cada centavo. O primeiro móvel que comprei foi uma mesa, para que eu pudesse costurar em casa sem precisar ir até Dona Matilde todos os dias. Depois comprei um fogão melhor, um armário pequeno para guardar as poucas roupas que eu e André tínhamos. A casa começou a tomar forma e, com ela, minha nova vida também. Eustáquio apareceu uma vez, semanas depois que eu saí. Bateu na porta da casa nova, esperando que eu voltasse atrás, esperando que eu dissesse que sentia sua falta, mas eu não sentia. Abri a porta, olhei nos olhos dele e esperei que falasse. Ele perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Ele perguntou se eu precisava de algo. Respondi que não. Então ele olhou para André, que brincava no chão, e ficou em silêncio. Ele sabia que tinha perdido o espaço dele na minha vida. Ele tentou dizer que sentia muito, que as coisas tinham saído do controle, que talvez pudéssemos tentar de novo. Mas eu sorri, um sorriso sem tristeza, sem raiva. Apenas um sorriso de quem sabia que aquela conversa já não mudava nada. Disse que não. Disse que eu já tinha encontrado o meu caminho. Ele ficou parado ali por um momento, como se tentasse entender o que acontecia. Então assentiu devagar, como quem finalmente aceita uma verdade inevitável. Virou-se e foi embora sem olhar para trás. A vida seguiu. Meu nome começou a se espalhar pelas ruas do bairro, e mais clientes vieram até mim. Costurei vestidos para casamentos, consertei roupas rasgadas de trabalhadores, fiz toalhas e lençóis para senhoras que gostavam de ter tudo bonito dentro de casa. Cada peça era feita com as mãos de quem nunca teve nada fácil, mas nunca desistiu. Minha casa, pequena e simples, se tornou um lar. André crescia forte e saudável, e todos os dias eu olhava para ele e sabia que tinha feito a escolha certa. Um dia, sentei na porta da casa e olhei para o céu escurecendo no horizonte. Respirei fundo e sorri. Eu tinha vindo de tão longe, tinha passado por tanto. Havia um tempo em que achei que não sobreviveria, que o mundo me engoliria inteira. Mas agora, ali, naquele momento, eu sabia que eu tinha vencido. Não porque eu tinha dinheiro, não porque eu tinha coisas, mas porque eu tinha conquistado algo que ninguém podia tirar de mim. A certeza de que eu era dona da minha própria história. Olhei para André, que brincava com uma trouxinha de tecido no chão, e pensei no futuro, no que viria depois. Eu não sabia, mas pela primeira vez eu não precisava saber. O importante era que eu estava pronta para enfrentar o que viesse. A vida tinha me testado, tinha me empurrado para os cantos mais escuros, mas eu resisti. Eu tramei meu próprio destino como se fosse uma costura delicada, ponto por ponto, sem deixar que os fios se rompessem. Hoje, quando olho para trás, vejo cada momento como um fio entrelaçado no tecido da minha vida. O ônibus, o banheiro apertado, as mãos tremendo enquanto eu trazia meu filho ao mundo. O medo de estar sozinha, o silêncio de Eustáquio, o primeiro dinheiro que guardei dentro da lata escondida. Cada parte dessa história faz parte de mim, como se cada ponto tivesse sido costurado no tempo. E cada ponto me trouxe até aqui. Eu sou Severina das Dores Andrade, e essa é minha história. A vida nunca foi fácil para mim, mas eu aprendi que não importa quantas vezes nos colocam para trás. O que importa é seguir em frente, porque sempre há um novo caminho esperando para ser trilhado. Sempre há um novo fio para costurar o nosso destino. Se quiser ouvir outras histórias de sabedoria da vovó, se inscreva no nosso canal.